E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Fábio Marçal, professor de língua portuguesa. Vamos resolver hoje uma prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, EEAR. Agora, né, essa prova aí do CFS, realizada em 2021 para admissão 2022, especialidade BCT, Controle de Tráfego Aéreo. Se você não me conhece, aí se inscreve no canal. Estou sempre corrigindo provas de bancas variadas. Vou tentar fazer agora uma relação, né, uma listinha, uma série de vídeos com provas da EAR e da EAGS. Se inscreve no canal, curte aí para ajudar a gente a continuar fazendo vídeo, compartilha nos seus grupos do Facebook, do WhatsApp, Telegram, para poder, né, ajudar outras pessoas também a atingirem os resultados almejados. Bem, sou professor de língua portuguesa, né, e já fiz essa prova da EAR quando eu tinha 20, 21 anos. Passei 2 vezes no concurso da EAR, inclusive fui para a EAR, né? Então é uma prova da qual eu sou muito familiarizado. Essa prova que eu retirei do próprio site da EAR, fácil acesso, fácil você encontrar para baixar. E as provas da EAR são sempre bem objetivas, tem bastante gramática, tem questões bastante que são de cunho racional, né? Não apenas subjetivo, interpretação ou textos. E acaba se tornando fácil a partir do momento em que você tem uma boa memória e se dedica a analisar, né? Analisar a estrutura, analisar frases, porque cai muita morfologia e sintaxe. Vamos lá então? Vou fazer o seguinte, vou deixar aí esse tempinho para você ler o texto, se você não leu ainda. Você pode pausar o vídeo, ler esse texto e já vamos partir então para a questão de número 1. Bem, a gente pode perceber que o texto aí fala sobre linguagem, né? Sobre a fala humana. Um texto bem interessante de um linguista aqui, né? Muito famoso, muito conhecido da área de linguagem. E a questão número 1 é uma questão de interpretação. Eu vou responder rápido, né? Vou falar rápido, por quê? Para isso ser objetivo, o mais objetivo possível. Nem eu, nem você perdemos tempo. Sei que você quer conteúdo, sei que você precisa, você está atrás de conteúdo e não vou ficar embromando, dando pausas desnecessárias. Vou responder o mais objetivamente possível, identificar a questão, o conteúdo da questão e dar a explicação para a resposta correta e analisar as erradas. Caso você tenha alguma dificuldade, você pode retornar o vídeo, assistir de novo, né, na explicação, ou pode deixar um comentário aí, faz a pergunta, tirando as dúvidas que eu respondo aí para você, beleza? Então, meu intuito aqui é te ajudar, assim como eu fui muito ajudado por professores na época, não tinha internet como hoje, não tinha YouTube como hoje, era mesmo ir para o curso e estudar em casa na apostila, freneticamente. Então, tá aí, fui ajudado, agora vocês serão ajudados também. Questão número 1. Em qual trecho evidencia-se que a linguagem precede a consciência humana? Isso aqui é uma questão que ela engana um pouquinho. Letra A. Inseparável do homem seguem todos os seus atos. Aqui fala que ela é importante para o homem, não que ela precede. Preceder é a que vem antes. B. Instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento. Pode parecer que é essa aqui, porque se modela o pensamento não vem antes do pensamento. Pensamento seria consciência. Só que aqui está falando que modela, não necessariamente que precede. Letra C. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência. Aqui fica bem mais explícito do que a letra B. A letra B até consideraria que, se não houvesse a C, poderia ser a B. Mas como a C, né, antes mesmo do primeiro despertar da nossa consciência. Então, essa aqui está bem mais objetiva em relação ao que ele está questionando na pergunta. Então, letra C é a resposta. Letra D. Desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana aos momentos mais sublimes e mais íntimos. Aqui não fala sobre consciência. Número 2. Assinar a alternativa que sugere um título incoerente com o texto, ou seja, que não tem a ver com o texto. Letra A. Influência da linguagem na vida do ser humano. Bom, totalmente coerente, né? O texto fala sobre linguagem na vida do ser humano. Letra B. Linguagem formação do indivíduo. Sim, o texto fala sobre a linguagem formando, né, consciência do indivíduo. Letra C. Problemas da linguagem humana. Não fala sobre problemas, fala sobre característica da linguagem do ser humano. Letra D, sobre o homem e a linguagem. Sim, linguagem e ser humano. Então, a mais que não tem a ver realmente é a letra C, né? A incoerente. Número 3. O texto apresenta uma sequência de... Letra A. Conceitos sobre a linguagem? Sim, conceitos sobre a linguagem. Fala sobre o que a linguagem é, características da linguagem, o que a função dela com o ser humano. Então, letra A. Vamos ver. Letra B. Exemplos acerca de teorias linguísticas? Não, não fala de teorias. Letra C. Argumentos que defendem fragilidade? Não, em nenhum momento ele fala que a linguagem humana é frágil. Letra D. Propostas para o controle do pensamento? Não, nada a ver.
Número 4. Em nenhum momento ele fala sobre controle de pensamento, né? Número 4. Marque V para verdadeiro, F para falso e marque a alternativa na sequência correta, né? De acordo com o texto, a linguagem é refúgio da solidão? Bem, tá aqui. Refúgio nas horas solitárias. Sim. Verdadeiro, então. Estorvo da memória? Não. Fala que é tesouro da memória, como está aqui embaixo. Tesouro da memória. Prescindível ao homem. O que é prescindível? Que o homem pode descartar, que não precisa, mas na verdade é imprescindível, ou seja, ele precisa. É o que fala aqui. É inseparável do homem, segue em todos os seus atos. Ou seja, se é inseparável é porque é imprescindível. Então, verdadeiro, falso. Riqueza de múltiplos valores. Está aqui, riqueza de múltiplos valores, logo na segunda linha. Então, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Letra B, então, é a sequência correta. São praticamente essas as questões de interpretação, as questões diretamente relacionadas ao texto. Repara que são questões que a gente pode tirar, né, pode observar bastante o que veio escrito e com base no que a gente encontra no texto, não necessariamente a interpretação propriamente dita, aquilo que a gente traz no nosso sentido de acordo com o que nós entendemos. É claro que há interpretações que mais têm a ver com o texto e outras que menos têm a ver com o texto, mas se falar de interpretação, não necessariamente é algo tão 880, tão exato assim. Já quando ele fala ele busca recursos, né, palavras que podem ser encontradas no texto, aí sim, a gente fala de depreendimento de texto, né, não necessariamente nem de interpretação de texto. Número 5. Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta quanto à regência dos nomes em destaque. Regência dos nomes, regência nominal, do advérbio, do adjetivo e do substantivo. Assinale a alternativa que não está de acordo. São poucas as funções a que esta jovem trabalhadora está apta. Quem está apta a alguma coisa. Repara aqui que tem um pronome relativo, né? Funções a qual. Essa questão aqui, essas questões de regência com pronome relativo são questões realmente difíceis. É necessário pegar a teoria de pronome relativo, cair dentro da teoria de pronome relativo, entender o que é pronome relativo, como que se analisa as orações com pronome relativo. A gente separa a oração iniciada, né, introduzida pelo pronome relativo, da oração ao redor dela, a oração principal, né? No caso aqui, ó, o pronome relativo o quê? Está substituindo quem? Funções. São poucas as funções. Funções às quais esse que retoma funções. E a gente pega essa oração aqui, essa segunda oração inteira, e analisa ela separadamente, como se as funções estivessem aqui no lugar de que. Então, esta jovem trabalhadora está apta às funções, que as funções entram aqui no lugar do que. A gente esquece essa primeira parte e fica só com a segunda. Beleza, então a regência de apta está apta a. Esse a que ele é complemento nominal de apta, é como se ele viesse no final. Se eu tirasse toda essa oração principal, eu ficaria com essa oração na ordem direta da seguinte forma: esta jovem trabalhadora está apta às funções como complemento nominal de apta. Como ele é um elo coesivo que retoma uma palavra, né, da oração anterior, então essa retomada ela vem logo no início dessa segunda oração. Pronome relativo não é fácil, é difícil, mas uma vez que você pega esse jeito, pega essa manha, fica tranquilo, porque é sempre nessa linha de raciocínio que você vai seguir. Está apta a. Regência do adjetivo apto é preposição a. Quem é apto ou está apto a alguma coisa. Então está aqui, regendo as funções. Apto a as funções. Letra B. O pai recriminava os hábitos. Então aqui está correta, né? Ele quer incorreta. O pai recriminava os hábitos culturais que a filha tinha admiração. Quem tem admiração por alguma coisa. Então falta aqui na frente do que a preposição por ou pelo, né? Tinha admiração pelos hábitos culturais, já que hábitos culturais entra no lugar do pronome relativo que. Então, essa está incorreta. Letra C. As críticas a que o chefe era sensível. Quem é sensível a alguma coisa, às críticas. Essa aqui está correta. Letra D. Os profissionais a quem ele tem desprezo, fizeram com que ele perdesse o emprego. Os profissionais a quem ele tem desprezo. Essa aqui é uma questão relativamente difícil, porque a gente geralmente tem a ideia da regência de desprezo com a preposição por. Tenho desprezo por, eu tenho desprezo pelo, mas desprezo também ele rege a preposição a.
Então, os profissionais a quem ele tem desprezo. Eu tenho desprezo a isso, desprezo a aquilo. É raro a gente ouvir, né? Muito difícil ver escrito, mas essa regência aqui, ela está correta. Questão de regência, regência nominal, regência verbal, são questões que podem ter muita pegadinha, né? Por causa disso, porque muitas vezes a gente vai resolver pela intuição ou pela memorização. Na verdade, são essas duas formas que a gente vai resolver, questões de regência. Intuição, pelo aquilo que a gente já fala, né? Por exemplo, o apto. Estou apto a. Tem admiração por. Já vem naturalmente porque faz parte da fala do dia a dia. Já algumas outras palavras, a gente vai ter que memorizar algumas preposições possíveis dele reger, da palavra reger. Como aqui desprezo, por exemplo. Se a gente não soubesse que desprezo pode reger a preposição a gente ia considerar essa letra D também como incorreta. Então, ou a intuição ou a memorização. Qual é o segredo, então? Conhecendo a prova, a gente sempre fazer uma relação, uma lista das palavras que mais caem em regência, tanto nominal quanto verbal, e memorizar aquelas preposições que são características de determinadas palavras, determinados verbos, e que não são usuais na fala do dia a dia. Fazendo isso, a gente já vai poder ter um pouco mais de segurança na hora da prova e cair uma questão dessa, por exemplo, como do desprezo. Porém, mesmo que você não tenha certeza se desprezo pede a preposição a, só em você saber que quem tem admiração por alguma coisa, pede a preposição por, a gente já pode marcar ela como a que eu tenho certeza. Bom, a B eu tenho certeza, a D eu estou em dúvida, então qual que eu vou marcar? A que eu tenho certeza. Poxa, mas se a D tiver certa também, eu tenho certeza da B. Então vamos deixar a D já que eu estou em dúvida, já que não tenho certeza se rege a preposição a ou não, vou confiar na minha intuição de que a B está correta. Número 6. Assinale a alternativa cuja classificação da figura de linguagem está incorreta. Incorreta. São 3 corretas e uma incorreta. Eis que era cristalina e vibrante. Eis-me turvo e triste. Cristalina, contrário de turvo, vibrante, contrário de triste. Ou seja, antítese, né? Palavras contrárias. Aqui está correta. Letra B. A empregada enxuga as porcelanas cuidadosamente. Porcelana aqui está substituindo, né, xícara ou bule, algum utensílio de cozinha, ou seja, trocando o material pelo objeto, né? Quer dizer, o objeto pelo material que compõe esse objeto. Isso é característica de metonímia, quando a gente usa uma parte de uma palavra que compõe determinado objeto em vez de usar o nome do determinado objeto. Letra C. Fora da casa, só silêncio, um grande silêncio, e o vento ficou esperando. O vento ficou esperando. O vento não espera ninguém. Já que eu estou atribuindo característica humana, que é de esperar, a um ente não humano, que é vento, isso é característica de personificação ou prosopopeia. Então aqui está correto. Já posso marcar D como incorreta. Vamos confirmar? Juliano agora é funcionário da limpeza pública e está muito feliz com o novo emprego na prefeitura de Lindópolis. Ele diz que é metáfora. Não tem metáfora nenhuma aqui. É funcionário da limpeza pública. Isso aqui não é metáfora. Metáfora é comparação. Ele está muito feliz com o novo emprego na prefeitura. Não tem metáfora nenhuma. Então, incorreta a letra D de dado. 7. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa que contém a sequência que completa correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo. Caros cidadãos, amanhã um grupo passará nas ruas. Passará por quê? Porque um grupo é um coletivo e no singular. Logo, se a palavra está no singular, o verbo também fica no singular. Passará. A ou B. A maioria das peças... aqui temos a maioria, né, a palavra maioria, indica um grupo, e o determinante das peças no plural. Aqui temos duas opções, né? Concordar com maioria ou concordar com peças. Então, deve ou devem. Passará, deverão, né? No caso aí, deverão. A maioria das peças deverão. Pode ser letra A ou B por enquanto ainda. 10% das roupas, 10%. É um termo no plural e roupas também no plural. Logo, o verbo vai ficar no plural com certeza. Irão. Se fosse, por exemplo, 1% das roupas, o verbo poderia ficar no singular concordando com o numeral 1, ou para o plural concordando com roupas. Como aqui os dois são plural, né? Então, obviamente, verbo irão no plural. Verbo haver, muitos pedidos de cobertores. Houve muitos pedidos, verbo no singular, porque verbo haver no sentido de existir, verbo impessoal. Então, fica na terceira pessoa. O tempo muda, né? Passado, presente e futuro, mas... houve. Então, letra A é a resposta correta. Número 8. Considere as orações subordinadas adverbiais nos versos seguintes. Marque a alternativa que apresenta a classificação ausente no trecho. Bom, macetinho que eu sempre indico, né? Macetinho não, né? Uma estratégia de prova, né? Quando pedir para ler assim, né? Considere as orações. Não lê agora não, lê o enunciado.
vê o que ele está pedindo. Agora você já pode ler o texto sabendo, buscando, né, procurando o que ele quer. Considere as orações subordinadas adverbiais. Ainda que é concessiva. Você já pode aí memorizar as conjunções principais de cada classificação. Esse é o maior segredo, né, para as orações tanto coordenadas quanto adverbiais e substantivas. Você memorizar as conjunções características, o sentido delas. Por exemplo, concessiva, embora, ainda que, não obstante. Então, ainda que eu já vejo, já sei que é concessiva. Já tem uma aqui concessiva. Ele quer que seja ausente. Ainda que eu falasse línguas, as dois homens e dois anjos, se eu não tivesse amor. Opa, se tivesse. Aqui é condicional, né? Se é com uma condição, verbo do pretérito perfeito, e a conjunção ser, conjunção de condição, dá para trocar por caso. Caso eu não tivesse amor, opa, então eu sei que é condicional. Já mata aqui, condicional. Seria como sino ruidoso ou como símbolo. Opa, temos aqui então, né, comparativa. Seria como, eu seria como sino e como símbolo. Logo, comparativo. A que está faltando é justamente a causal. Não tem nenhuma conjunção causal aqui no verso. Então, número 8, letra A. Número 9. Marca alternativa em que há erro na classificação do termo em destaque. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: dois pontos, olhos, espelho e luz, substantivos que retomam, né, um substantivo anterior. Dividido por dois pontos, logo, caracteriza-se aqui aposto o substantivo que explica o substantivo anterior. Está correto. Ofendi-os, meu Deus. Opa, está chamando meu Deus aqui, então vocativo. Letra B, vocativo. C. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel. Quem era Labão? Pai de Raquel. Também um termo entre vírgulas explicando o nome anterior, explicando quem era Labão. Logo, aposto. Mesma coisa que na letra A. Este lugar delicioso e triste. Opa, lugar delicioso. Delicioso, adjunto adnominal do substantivo lugar. Um adjetivo especificando o substantivo diretamente. Triste também mesma coisa, né? Então aqui é adjunto adnominal. Ele diz que é aposto, está incorreta. Então a resposta é a letra D, porque ele quer justamente a incorreta. Número 10. Quanto ao uso ou não do acento grave, indicador de crase, assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo. Questões de crase são questões difíceis porque requer conhecimento de morfologia, conhecimento de sintaxe, requer memorização de regras, porque não é intuitivo, pelo contrário, né, de intuitivo, requer muita memorização de regras. Minha mãe, pessoa mais intransigente da casa, um dia acordou aberta a. Quem está aberta a alguma coisa. Preposição a. Regendo aqui novas. Ou vai ser o a puro, só a preposição, ou vai ser o as com acento grave. Preposição a com o artigo as, antecedendo aqui substantivo experiências. E aí se caracterizaria, né, a crase. Como não tem o as com acento grave, então vai ficar a preposição puro, letra A ou D. Deixou de lado seu ponto de vista contrário a, o que é contrário a alguém ou a alguma coisa. Tem a preposição a, aquisição, substantivo feminino. Também, como está no singular, fica passível de artigo a. Preposição a com artigo a, né? Palavra feminina, então a com acento grave. Já podemos marcar a letra D. Vamos verificar as outras possibilidades. Achou que valeria a pena. Valeria a pena aqui somente o artigo, porque valer não rege, né? Não rege nenhuma preposição. E o a pena aqui seria apenas o artigo mais o pena. Letra D continua, sem acento grave. Porém, quanto a passarinhos, quanto a já né, já pede essa preposição a, essa locução prepositiva aí com a no final. E passarinhos também pode ter o artigo as na frente. Como na opção aqui não tem artigo as, ficaria somente a preposição a. Quanto a passarinhos, jamais. Queria-os livres para voarem rumo à liberdade. Rumo a algum lugar. Preposição a, liberdade, palavra feminina, passível do artigo a mais a com crase. Está aqui, letra D está correta. Professor, Fábio, tá muito corrido, não estou entendendo muita coisa, justamente porque essas questões aí de crase, elas requerem conhecimento amplo de morfologia e sintaxe. Repara que nas correções, nas análises, eu sempre me valer de regras de memorização. Substantivo no plural, a aceitação ou não de artigo, regência da palavra anterior, locução prepositiva.
Beleza? Então aqui realmente não tem para onde correr. Para estudar crase eu aconselho estudar como uma das últimas matérias de língua portuguesa. Estuda tudo de morfologia, tudo de sintaxe. Depois que você estudou isso tudo, beleza. Agora você vai lá em crase e cai dentro das regras de crase, porque você já vai conhecer a base pressuposta, né, das regras. Número 11. Assinale a alternativa em que há erro de grafia nas palavras em destaques. Ali não se realizava testes com gene humano. O gene está escrito corretamente, consumia alimentos semi-integrais. No caso aqui, né, como o prefixo termina em i e a palavra começa em i, pelo novo acordo, separa-se esses i's com o hífen. Letra C. Guardava com carinho muitos objetos que para ele eram sacrossantos. Aqui temos um prefixo e o elemento que vem após esse prefixo começa com S. Quando isso ocorre, o prefixo termina por vogal e o segundo começa por R ou S, dobra-se esse R e esse S, ficando então sacrossantos com dois S. Beleza? Então aqui essa que está incorreta. Letra D. A médica mandou prevenir os instrumentos necessários à cirurgia. Prevenir está certo, com letra E mesmo. Vamos para a número 12. Coloque PO para predicativo do objeto, PS para predicativo do sujeito. PO. Bom, vamos lá. PS é fácil reconhecer, né? Quando tem um verbo de ligação e um adjetivo dentro do predicado que se remete ao sujeito. Beleza. Adjetivo ou algum substantivo, né? O substantivo também pode ser PS. E PO, o que é um PO? É quando tem essa característica atribuída ao objeto direto. A diferença de PO para um adjunto nominal é que PO vem atribuído pelo verbo e é uma característica passageira, não é permanente. Já para ser adjunto nominal, o adjetivo relacionado a esse objeto direto é uma característica permanente. Por exemplo, o menino achou João feio. Esse achou é um verbo que pede esse predicativo a ser atribuído ao objeto. Quem acha alguém a alguma coisa. João é feio? Bom, não se sabe. A opinião do menino é que ele é feio, ou seja, não é uma característica necessariamente permanente. É uma característica atribuída, passageira. Agora, o menino encontrou o cachorro feio. Agora eu estou dizendo que ele encontrou o feio, não o bonito. É sinal de que é uma característica permanente do cachorro. Várias pessoas acham esse cachorro feio. Ele é conhecido por ser feio. Então aí sim. Agora, repara que também o verbo que eu usei foi o encontrar. É sinal de que estava buscando. Esse verbo não pede necessariamente um predicativo do objeto. Agora, se eu coloco o achar ou considerar, são verbos chamados transobjetos ou transobjetivos, que pedem uma característica a ser atribuída a esse objeto direto. Mandar, deixar, fazer, sentir, achar, considerar, julgar. Se você der um Google aí, você vai encontrar vários verbos que são chamados verbos transobjetos ou transobjetivos. E aí você pode memorizar uma relação desses verbos. Tem até um macetinho mnemônico aí para decorar esses verbos. Se quiser, é só mandar um comentário aí que eu passo para vocês. Então, a gente fica de olho nessa característica aí do predicativo do objeto, beleza? Vamos lá então verificar nas opções. A finalização da pintura resultou magnífica. A finalização da pintura, eu poderia trocar aqui por um ficou, né? Ficou magnífica. Magnífica aqui está dentro do predicado, um adjetivo que se refere ao sujeito finalização. Logo, é um PS, predicativo do sujeito. A doença o deixou reconhecível. A doença deixou alguém irreconhecível. Deixou um pronome oblíquo aqui na função de objeto direto e um predicativo atribuído a esse objeto direto. A doença deixou algo, alguma coisa. Tá aqui, deixou isto irreconhecível. Então, PO. PS na primeira, PO na segunda. As duas mulheres entraram no recinto Ceres. Ceres se refere a quem? A duas mulheres que é sujeito. Então, PS. PS, PO, PS, achavam um gênio, achavam alguém, alguma coisa. Achavam ele, objeto direto, pronome oblíquo no O, na função de objeto direto, e um gênio, predicativo do objeto, se referindo a esse objeto direto. Então, PS, PO, PS, PO. Onde tem PS, PO, PS, PO, está aqui na letra B. Número 13. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas seguintes. Temos, primeira opção aqui, vem a palavra bastante. Bastante pode ser advérbio e pode ser pronome indefinido. Como eu sei quando ele vai ser advérbio? Quando ele estiver relacionado a um adjetivo ou a um verbo, ou a um outro advérbio. E quando é pronome? Quando ele estiver relacionado a um substantivo. E eu posso trocar por muito. Se variar, a palavra muito variar, é porque é
pronome definido, já que pronome é uma classe gramatical variável. Se não variar, então é advérbio. Por quê? Porque advérbio é classe gramatical invariável. Então, como que você falaria? Temos muito conhecidos na cidade ou temos muitos conhecidos na cidade? Muitos conhecidos, é sinal de que muitos é um pronome definido, logo bastante também vai ser pronome definido. Logo, se é pronome definido, ele varia conforme o substantivo ao qual se refere. Então, bastantes e bastantes. São muito risonhos ou muitos risonhos? A gente falaria muito risonhos, né? E eles são muito risonhos. Risonhos é um adjetivo. Se ele se refere ao adjetivo, é porque é um advérbio, já que advérbio é classe que se refere a advérbio, a adjetivo e a verbo. Então, bastantes e bastante. Letra C ou D. Número 3. Remetir, anexo, tem aqui o anexo, ou anexa, a nota fiscal. Remetir a nota fiscal anexa. Anexa, um adjetivo que se refere a quem? Nota fiscal. Como o anexo se referindo a substantivo, ele é variável, é um adjetivo, então ele varia aqui conforme o substantivo nota. Remetir anexa a nota fiscal. Em anexo é sempre invariável, mas a palavra anexo sozinho, ele varia conforme o substantivo ao qual se refere, beleza? Então tá aqui. Os adultos chegaram juntos, porque juntos está se referindo ao substantivo adultos. Os adultos chegaram juntos, no plural, está aqui, e as crianças vieram junto com. Junto com aqui é uma locução prepositiva, termina em preposição. Locução prepositiva é invariável, então fica junto com. Resposta, letra C. Então, o que diferenciou aqui da letra C para a letra D foi justamente o anexo, beleza? Número 14. No período composto por coordenação acima A. Bom, ele já diz que o período é composto por coordenação. Ele quer saber se quantas sindéticas adjetivas tem, ou adversativas, e por aí vai. Sua alegria povoara o mundo de sorrisos, vírgula. E esse mundo festivo não só continuava, mas também se alargava em seus sonhos e meditações. A gente já sabe que esse e meditações aqui não é orações, porque meditações não tem verbo. Sua alegria povoava o mundo dos sorrisos. E, então aqui temos um e, uma aditiva. Esse mundo festivo não só, mas também, essa locução aqui não só, mas também caracteriza justamente uma oração coordenada aditiva. Se alargava em seus sonhos e meditações. Então tá aqui, duas sindéticas aditivas. Resposta, letra A. Número 15. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação da voz verbal. Voz verbal. Temos a voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Tudo vai depender da estrutura. Voz verbal é estrutura. Memorizar a estrutura sintática, a estrutura de frase. Não é necessariamente semântica. A semântica ajuda, mas o que vai caracterizar a voz é conhecer o tipo de verbo que aparece, se aparece locução, o que aparece na locução, a estrutura se é direta, enfim, se tem agente da passiva. É praticamente fórmula matemática. É relativamente simples. Para pegar, eu vou dizer, não é tão simples para aprender, porque requer um conhecimento básico bem interessante. Mas depois que pega, fica fácil identificar. Letra A. Público palestrante saudaram-se friamente no início do evento. Saudaram-se. Temos aqui um verbo que tem uma partícula reflexiva. Né? Por que reflexiva? Porque se refere à ação, né? Se refere aos próprios agentes. O público e o palestrante saudaram um ao outro. Na verdade, é uma reflexiva recíproca. Né? A ação recai sobre os dois núcleos do sujeito. Então, a voz reflexiva está correta. Letra B. O público presente havia aplaudido friamente o palestrante no início do evento. Havia aplaudido. Ah, tem uma locução verbal aqui com participe. A voz passiva? Não. A voz passiva é só com o verbo ser, estar, ficar. Quando tem verbo ter ou haver, não é voz passiva, é tempo composto. É a mesma coisa que eu falar tinha aplaudido. Pretérito imperfeito mais participe é a mesma coisa que um pretérito mais que perfeito composto. É como se fosse um verbo apenas aqui. Se é um verbo apenas, é voz ativa. Então, está incorreta aqui essa classificação de voz passiva. Letra C. A saudação do palestrante foi friamente recebida. Foi recebida. Então, temos aqui a locução verbal, verbo ser mais o particípio. Aqui, sim, é uma voz passiva, estrutura de voz passiva. Sujeito paciente, verbo ser mais particípio e um agente da passiva, pelo público presente. É quem realmente exerce a ação verbal, voz passiva. Letra D. O público presente tinha respondido friamente à saudação. Mesma coisa, tinha respondido. É um pretérito imperfeito
auxiliar mais o particípio. Logo, tempo composto, voz ativa, a mesma coisa que um pretérito mais que perfeito. O público presente respondera friamente a saudação. Beleza? Então, voz verbal também é fórmula matemática. Número 16. Assinale a alternativa que apresenta em destaque adjunto adnominal e adjunto adverbial. Símbolo da riqueza terrestre, adjetivo que se refere ao substantivo aqui. Logo, adjunto adnominal. O ouro nasce no espaço. Nasce onde? No espaço é o lugar para o verbo nascer, circunstância de lugar. Adjunto adverbial, letra A, então é a resposta correta. As legendárias ondas, legendárias adjetivos se referindo a onda, adjunto nominal, beleza. Ondas do Havaí. Do Havaí é a locução adjetiva, porque termo preposicionado ligado a substantivo concreto. Então temos aqui dois adjuntos adnominais. O poeta Vinícius de Moraes aqui é um aposto especificativo. Quando eu falo Vinícius de Moraes, eu estou referindo ao substantivo poeta. E Vinícius de Moraes realmente é o poeta. Esse é o único aposto que não precisa de vírgula necessariamente, quando se caracteriza sinonímia, o rei Dom João, o presidente fulano da Costa, o poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes realmente é poeta, então aposto, não é ADN. Vários músicos do Brasil. Músicos do Brasil, posso falar músicos brasileiros, ou seja, brasileiros ou do Brasil, locução adjetiva para o substantivo músicos, logo adjunto adnominal. Letra D. As pequenas empresas, adjunto nominal, né? Adjetivo se referindo a substantivo concreto, tem até o mês de abril. De abril também, uma locução adjetiva se referindo... Não, na verdade aqui, aposto especificativo, mesma coisa. De abril é um mês que se refere ao nome mês, ao substantivo mês. Número 17. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Objeto direto, indireto e complemento nominal. Estava confiante na vitória. Quem está confiante em alguma coisa. Confiante é adjetivo. Pede a preposição em, que está junto aqui do artigo a, vitória, logo, um complemento nominal. Termo preposicionado ligado ao adjetivo, complemento nominal. Número 3, então. Há grandes festejos naquele bairro. Verbo haver, com sentido de existir, verbo impessoal, oração sem sujeito, o que tem aqui depois é um objeto direto. Então, número 1, 3, 1, cedeu aos caprichos infantis. Aqui é um sujeito oculto, né? Cabe o pronome ele, ou alguém cedeu a alguma coisa, objeto indireto. Quem cede, cede a alguma coisa, já que ceder é um verbo. Então, objeto indireto. 3, 1, 2. Não me convidou para o lanche. Quem convida alguém para alguma coisa. Me, um pronome oblíquo átono, né, fazendo papel de objeto direto. Convidou alguém, não tem preposição. Objeto direto. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Bom, letra D. Vamos ver o último. Peço-lhe paciência. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Pedir paciência a alguém. Esse lhe, então, é um objeto indireto. Está certo aqui, número 2. Lembrando que o lhe é um pronome oblíquo átono que sempre vai se referir a um objeto indireto. E o, a, os e as, pronome oblíquo átono que se refere ao objeto direto. Já o me, o te, o se, o nos e o vos pode se referir tanto ao objeto direto quanto a indireto, beleza? Número 18. Assinale a alternativa que contém a pontuação correta do texto. Os 5 sentidos do homem ajudam-no. Opa, sujeito separado do verbo por vírgula. Não pode. Então aqui está incorreta essa pontuação. Os 5 sentidos do homem ajudam a tomar conhecimento de tudo o que acontece à sua volta, vírgula. Seja um ruído, seja uma lâmpada acesa, um odor, aqui está tranquilo, né? Orações coordenadas. Orações não, né? Que são elementos coordenados. Qualquer coisa pode atuar sobre ele como um estímulo capaz de provocar uma associação significativa. Não tem erro nenhum de vírgula aqui. Então, letra B está correta, beleza. Letra C. Os 5 sentidos do homem ajudam a tomar conhecimento de tudo. Conhecimento de quê? De tudo. Esse de tudo aqui é um complemento de conhecimento. Não deveria vir separado por vírgula, já que é complemento. Então está incorreto aqui esse uso da vírgula. Os 5 sentidos do homem ajudam na mesma coisa. Verbo separado do sujeito por vírgula. Não pode. Então também está incorreto. A ordem direta, sujeito, verbo, complemento, não se usa vírgula para separá-los. Beleza? Número 19. Há sujeito simples em qual alternativa? Mais longe, numa volta da estrada, uma esperança havia. Verbo havia no sentido de existir, sujeito inexistente, uma esperança é objeto direto, não é sujeito. Nenhuma pedra poderia haver. Haver no sentido de existir também, esse nenhuma pedra, objeto direto.
Aqui o que acontece é somente uma locução verbal, né? Poderia haver, mas o que manda é o verbo principal. Se o verbo principal é impessoal, não vai ter sujeito, oração sem sujeito. Nunca houve cometa igual assim, então teve mesma coisa, verbo haver no sentido de existir. No lombo do cavalo baio havia partido minha esperança de felicidade. Tinha partido. Aqui, repara, o haver não é o sentido de existir. O haver aqui é verbo auxiliar. Se é verbo auxiliar, ele não manda na oração. Quem manda é verbo partir. Verbo partir aqui no sentido de ir embora. Então, o verbo partir é um verbo comum, verbo simples, só ocorre aqui um tempo composto. Havia partido, tinha partido. É a mesma coisa que partira, pretérito mais que perfeito composto. E quem tinha partido? Minha esperança de felicidade. Então, sujeito simples, letra D. Número 20, em relação ao emprego do pronome relativo, marque C para certo e E para errado. Em seguida, acionar a alternativa com a sequência correta. Letra A. Quero apresentar-lhe a filha cuja a mãe. Opa, após pronome relativo cuja não pode haver esse artigo A. Então, essa aqui está incorreta. Segundo, posso saber o motivo que você desistiu de concorrer? O motivo pelo qual você desistiu. Você desistiu por algum motivo. Esse aqui, então, aqui funciona como adjunto adverbial de causa. Você desistiu por algum motivo, por causa de algum motivo. Pede a preposição por. Então, aqui também está incorreta. Então, já podemos marcar até a letra C logo. O futebol é o esporte pelo qual os homens brasileiros mais se interessam. Quem se interessa por alguma coisa. Então, está aqui, pelo o qual, por o qual. Então, está correto. As dificuldades, porque passamos, servem. Passamos por dificuldade. Esse que retoma o substantivo dificuldade. Quem passa, passa por alguma coisa. Então, passamos por dificuldade. Está correta a letra C, número 20. Número 21. Em qual alternativa o pronome oblíquo átono, me, te, se, o, ali, nos, vos, se, os, as leis, está corretamente colocado? Me indicaram, aqui questão de colocação pronominal. Me indicaram, não se começa a oração, não se começa a frase, né, com pronome oblíquo, então essa está incorreta. B. Nós havíamos indicado. Ele não se coloca pronome oblíquo após particípio, então essa aqui também está incorreta. Letra C. Não lhe dariam o cargo. Essa aqui está correta porque o lhe está sendo atraído para a frente do verbo dariam porque tem um fator proclítico, né? De verbo de negação, não. Mas verbo no futuro do presente do pretérito, não pede mesóclise. A obrigatoriedade é só se ele estiver começando a oração. Como não está começando a oração, existe um não aqui na frente, então pode ser a próclise. Letra D. Em tratando-se. Nessa construção aqui, preposição em mais verbo no gerúndio, o se ele vem antes do verbo. Em se tratando. Então essa aqui está incorreta. Correta mesmo, a letra C, 21, beleza? Número 22. Assinar a alternativa que apresenta o correto significado da palavra considerando o seu prefixo destacado. Inframencionado. Infra significa abaixo. Então, mencionado abaixo. Ele diz que mencionado acima está incorreta. Anteclássico. Ante significa na frente. É diferente de ante. Ante com i é contrário. Ante é na frente. Anteparo, anteposto. Então, aqui ele diz que é contrário ao clássico. Não, aqui foi uma pegadinha para a gente confundir o ante com e e o ante com i. Então, letra B está incorreta. Letra C, introspectivo. Intro significa para dentro. Aqui ele diz que é voltado para fora. Não, na verdade está incorreta. Letra D, postergar. Pois significa, né, justamente, posterior. Significa após, significa depois. Está aqui, deixar para depois. Então, correta, letra D de dado. Número 23. Avalie as afirmações entre parênteses sobre substantivos em destaque. Das toalhas do enxoval. Enxoval ele diz que é coletivo, conjunto de objetos de noivas de estudantes. Está correto. Número 2. Ver a pequenina borboleta era símbolo de casamento à vista. Bem, borboleta, a gente usa, né, o artigo a borboleta, porém, para diferenciar se é masculino ou feminino, a gente usa a palavra macho ou fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea. Isso caracteriza substantivo epiceno e não um sobrecomum, beleza? Essa questão aqui de substantivo, ela não tem para onde correr, gente. É memorização. É cair dentro daquela lista lá de substantivo comum de dois gêneros, substantivo masculino, feminino, alface, moral, enfim, aqueles substantivos que só memorizando, porque no dia a dia a gente não faz distinção. E nem importa essa distinção, na verdade, na fala, no dia a dia. Claro que formalmente vai fazer diferença em se tratando de uma linguagem formal, culta, erudita. E se tratando de prova também de concurso, vai fazer diferença. E para a gente
pegar isso, essa diferenciação de algumas palavras específicas, já que a gente não usa essa diferenciação no dia a dia, a gente tem que recorrer para a memorização. Não é questão de se a pessoa é burra ou não, é questão apenas de memorização mesmo. É igual personagem, para o ator interpretar cada personagem. Tem uns vão defender que personagem é sempre feminino, porque vem do latim persona, então é a personagem. Outros vão dizer, não, pode ser o personagem pelo uso, porque a gente usa o personagem e a personagem. Então aqui classifica-se como masculino e feminino. Vai depender de quem então? Vai depender do autor do livro que consta na banca, beleza? Número 4. O público tem glamorizado os vilões de novelas. Outra forma de plural é vilões. Isso aí, vilões, vilãs, vilãos. São 3 plurais para a palavra vilão, para o substantivo vilão. É feio, mas a gramática diz que está correta, então está correto. Se ela diz, então tá. Agora você vai usar? Você que sabe. Vai depender se você considera que as pessoas vão achar estranho ou não. Está correto que se afirma em 1, 3 e 4. Número 24. Em qual alternativa as 3 palavras estão corretamente acentuadas? Letra A, faísca e, fazendo hiato com a sílaba anterior, seguido de S. Recebe acento. Moinho e, fazendo hiato com a sílaba anterior, porém antecedendo o NH. Não recebe acento quando antecede o NH. Juiz e, seguido de Z e não de S. Então não recebe acento, só recebe quando é seguido de S. Então errado juiz, errado moinho. Saímos e, fazendo hiato com a sílaba anterior, e sozinho recebe acento. Lençóis, palavras terminadas com el, e oi, tônicos, então recebe acento. Lençóis, pastéis, estão corretos. Letra B está correta. Juízo e, fazendo hiato com a sílaba anterior, isolado, recebe acento. Amendoim, oxítona terminada em in não se acentua, somente as terminadas em a, e, o ou em, seguidas ou não de s. Uísque, I, seguido de S, fazendo hiato com a sílaba anterior, recebe acento. Então aqui está incorreta amendoim. E nas paroxítonas, quais que recebem? As que não são terminadas em A, E, O, N, seguidas ou não de S, ao contrário das oxítonas. Proparoxítonas todas recebem, a não ser, é claro, ali nas paroxítonas, aquelas regras quando terminam em ditongo. Heróico, ditongos, oi, ei, quando são sílaba tônica de paroxítona, não recebem mais acento de acordo com o novo acordo. Então aqui está incorreto. Chapeuzinho, chapéuzinho, proparoxítona está correta. Toda a proparoxítona acentuada. Véus também é el, ei e oi. No caso aqui no plural, no final da palavra, sendo tônico, recebe acento. Como é monossílaba, então recebe acento. Então, resposta correta, letra B. Bom, tá aí. Gostou? Curte aí, se inscreve no canal, compartilha. E em breve eu estou postando mais vídeos sobre EAR e AGS com correção de provas, beleza? Um grande abraço, bons estudos.